Marlajinha, se eu começasse por conversar contigo em... O que é que tu dirias? Ui. Não, mas não vais por aí. Não? Não. Deixa-me perguntar-te se o risco que tu corres quando improvisas é um risco que se pode traduzir, ou esse hábito do risco se pode traduzir exatamente nessa... esse desautorizar a acomodação, ou seja, a música dita clássica não corre esse risco, porque o compositor escreve e há quem interprete exatamente. No teu caso, será que isso te deu essa força para no fundo também querer chegar às pessoas, querer chegar a ti próprio, modificaste, adaptaste? Eu se calhar racionalmente não sei dizer, quer dizer, se foi por causa disso, do facto de eu gostar de improvisar. Eu adorava música, comecei a ouvir um tipo de música que me fascinou, comecei a estudar e depois eu ao princípio era completamente obcecado no Keith Jarrett e ouvia tudo e comprava os discos todos dele e só pensava em tocar como ele. Demorei alguns anos a perceber duas coisas. Uma é que não era possível, outra é que mesmo que fosse, não ia chegar a lado nenhum porque as pessoas não querem uma imitação, as pessoas querem o original. E eu tenho gostado, eu acho que isso é o maior risco que eu corro, é que eu gosto de muitos tipos de música e não me importo de tentar misturá-los e tentar que depois o produto final tenha a minha cara. Faz sentido na tua cabeça separar o jazz do clássico? Ou faz mais sentido, por exemplo, separar a música escrita da música não escrita? Eu acho que há várias maneiras de separar. Quer dizer, para mim, clássico e jazz não são a mesma coisa. Ponto. E, portanto, à partida já há aqui uma separação. Agora, pensar que não se podem tocar em ponto nenhum e que não se devem contaminar, eu sou contra isso porque me agrada a contaminação. E acho que a história do século XX está, desde o princípio do século XX, 1900 e pouco, etc., está cheio de compositores. Quando o Ravel, assumidamente, estava a ser influenciado pelo jazz que ele ouvia, as coisas que ele ouvia da música americana, e o Gershwin vinha ter com o Ravel a dizer: mas você é o meu ídolo, não sei o quê. Ele dizia: não, mas eu estou muito... E isso sempre houve, o Stravinsky também, em relação ao jazz, etc., o Shostakovich, sempre houve influências e contaminações. Mas de vez em quando, eu acho que como as pessoas, o mundo em geral tem um lado conservador. Há muita gente conservadora sempre, em qualquer sítio. E, portanto, sempre que há, e por sua vez o mundo em geral, tem sempre gente que não é nada conservadora e que quer experimentar novos caminhos. E, portanto, há sempre um conflito entre quem procura os novos caminhos e quem acha que não se devem procurar. Acham que aquilo já não faz sentido nenhum. Está a gerar às cordas? Gostavas que a tua música continuasse a ser ouvida, ou para ti acreditas nesta ideia de que a obra fica? Bem, eu acredito, até basta olhar para percebermos que algumas obras ficam. Não é? E, portanto, claro que gostava, e seria quando o filtro do tempo... o filtro do tempo é uma coisa incrível e deixa... O que não é bom acaba por desaparecer, mesmo que tenha sido moda, e o que é bom acaba por ir ficando e muitas vezes ganha uma dimensão como a música de Bach, por exemplo,
que teve ali um tempo meio esquecido, e o Mendelssohn, se não me engano, teve uma grande importância na recuperação da música de Bach. Eu acho que a pergunta é, será que eu fiz coisas que tivessem qualidade suficiente para resistirem no tempo? Não sei responder a isso. Eu acho que tenho coisas que olho para elas e penso, isto tem qualquer coisa. Acho que é interessante porque se reconhece mais lojinha na tua música, isso é bem interessante. Mário, como vês a morte? Eu não acredito em Deus e, portanto, vejo como fim. Vejo como fim. E quando às vezes perguntam-me qual é o conceito de eternidade, aquilo que eu vejo que é para mim eternidade é uma memória. É eu ficar na memória das pessoas. Se eu fizer coisas que toquem suficientemente as pessoas para que elas passem aos seus filhos e aos seus netos, etc., isso é para mim a eternidade possível. Seria ótimo. Em relação à Capital Europeia da Cultura, o que é que se espera de uma capital? Eu acho que, idealmente para mim, uma capital da cultura é aquilo que as cidades deviam ser, todas, idealmente. Porque eu acho que uma cidade o é verdadeiramente em todos os seus parâmetros se for rica em cultura. Na realidade, não acho que seja só rica em cultura. Ou eu acho que a cultura, numa cidade, faz com que a sociedade seja toda ela, se comunique entre ela, as pessoas, e se estabeleçam elos entre as pessoas. E, portanto, eu acho que a sociedade fica melhor, as pessoas ficam melhores, a vida é melhor, as pessoas vivem melhor. E portanto, acredito profundamente que uma capital da cultura aponta para esse ideal. Pedro, podemos gravar? Sim. Como é que sentiste esta orquestra estúdio a tocar a tua música? Senti, foi absolutamente tocante, emocionante. Fiquei numa fase da minha vida, eu pensava, gostava de escrever e depois de ter alguém que tocasse a nossa música. Portanto, logo um passo incrível é quando alguém nos pede, nos encomenda, não é? Eu ter sido um dos escolhidos para escrever, isso é logo uma coisa, eu sou sempre como uma honra, como um reconhecimento do nosso trabalho. Portanto, isso logo é fantástico. Depois, é um dos grandes momentos-chave de qualquer compositor, é o dia em que vê as partituras, não é? E o primeiro ensaio e começa a ouvir aquilo que só ouvimos na cabeça e que tivemos a imaginar. Isso é um momento mágico. Depois, nós fomos mais longe neste caso, não é? E ser gravado em disco, que é uma coisa que não acontece muitas vezes, vermos as obras gravadas em disco, principalmente quando são orquestrais, e é uma sensação deslumbrante. Podemos dizer que estamos a contribuir para o futuro? Isso é absolutamente óbvio que sim, é óbvio que sim. Para o futuro de muita gente. Da indústria? A indústria cultural, é isso? A indústria cultural. Aliás, que é uma das coisas que eu acho que às vezes a classe política esquece, é que a cultura é também uma indústria e, portanto, não é nada aquela ideia de que se está a dar dinheiro para uma coisa que não é pão. Não, é que também pode ser pão. Se muita gente for à cultura, depois vão querer ir comer ao restaurante, depois vão querer fazer não sei o que. Quer dizer, há muitas coisas. Os discos, o que se vê, há muita coisa.
qual é a coisa mais importante da tua vida? Acho que eu sei que é um lugar comum, mas não há volta a dar. Quer dizer, eu acho que são os meus filhos. Quer dizer, é uma coisa que não, e portanto, mas ao serem os meus filhos, muitas vezes penso em tudo aquilo que eu tenho que fazer, de querer ser melhor, de fazer bem, de lhes deixar um legado que seja bom para eles. E portanto, o que eu gosto de pensar é que para eles fique sempre um mundo melhor. E acho que todos temos que fazer qualquer coisa para que o mundo seja melhor.